8 horas e 29 minutos na cidade, 8h29, um ótimo dia para vocês, uma ótima quarta-feira, meiuca da semana. Muito bom dia, Nádria. Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma quarta-feira para falar sobre alimentação e saúde, qualidade de vida para vocês. Isso mesmo, você já sabe, toda quarta-feira tem encontro marcado com Nádria no programa Alimentação e Saúde. Hoje, dando sequência ao tema emagrecimento, e vamos fechar falando de cardápios, de alimentação e, mais do que justo, a profissional da área para falar de nutrição. Vamos lá, Isso Nádria. mesmo, vamos lá então. Já estamos na terceira semana, né, Exato. falando sobre emagrecimento, um assunto que temos muito o que falar, muito o que ensinar e principalmente mostrar para você, ouvinte, cidadão marilandense e que quer cuidar da saúde, que tem jeito sim, né? É importante, claro, um acompanhamento de um profissional, mas se você não tem condições, tem jeito de fazer sozinho, né? Não dá pra, então eu não tenho condições de pagar um nutricionista, então eu não vou me cuidar. Não é bem assim, né? Para quem tem força de vontade, para quem quer realmente fazer, estamos aqui com uma informação de qualidade, num veículo gratuito, com muita coisa bacana. Então dá para fazer sim, mudar os hábitos e se cuidar. Perfeito. Nádria, vamos falar com relação a emagrecimento, o que você pode trazer com relação às refeições? Isso mesmo. Então, nas últimas quartas-feiras, nós falamos um pouquinho, né, sobre os mitos, verdades sobre o emagrecimento. Nós falamos um pouquinho sobre as calorias, né, quais são as funções das calorias no nosso dia a dia, no nosso organismo. E para fechar esse assunto, então, a gente vai falar um pouquinho de alimentos. O que então que eu vou colocar na minha rotina ou que eu vou tirar da minha rotina para eu poder me alimentar de forma mais saudável e ir em busca dos meus objetivos de perda de peso, de ganho de peso, de melhora de alguma doença, né, tratamento de alguma doença. O que eu vou fazer então em relação aos alimentos? Como que eu posso escolher o que eu vou colocar em cada refeição? Antes da gente falar em específico de cada refeição, eu gostaria assim de explanar um pouquinho sobre os alimentos em si, né? Não é novidade para ninguém que alimentos industrializados, que nem são alimentos, né? São produtos que a indústria fabrica mesmo e coloca lá na nossa disposição nos mercados, não são alimentos ideais para a gente colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Excessos de farinhas brancas, quando a gente fala de farinhas brancas, a gente está se referindo a bolos, pães, salgadinhos, muita massa como macarrão. Esses alimentos, né, a farinha de trigo branca, simples, é um alimento extremamente anti-inflamatório. Inflamatório. Quando a gente come esse alimento em excesso, o nosso corpo se torna inflamado, assim como o açúcar. Quando a gente come excesso de açúcar no nosso dia a dia, o nosso corpo fica inflamado porque é um alimento extremamente inflamatório. Então, são alimentos que a gente precisa de evitar na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Eles precisam fazer parte das exceções. Assim como excessos de gordura, né? Às vezes a gente vai fazer um ovinho e coloca aquele monte de óleo, aquele monte de manteiga. Não é porque manteiga é um pouco mais saudável, o azeite é um pouco mais saudável do que óleo, faz menos mal, né, entre aspas, que a gente vai poder usar em excesso. Aquele pão que você passa aquela manteiga. Exatamente. Precisa ser, são alimentos que a gente precisa de usar com bastante cautela, né? Fazem bem à saúde, mas em excesso pode prejudicar. Carnes muito gordurosas, né? É importante comer carne, com certeza, todos os dias. Mas carnes extremamente gordurosas possuem muita gordura saturada, que vai sim fazer mal ao nosso organismo. Enfim, não é segredo para ninguém, né, Bruno? Que esses excessos fazem mal e que eles não devem conter no nosso dia a dia. Somos seres humanos, temos vontades, vamos sim comer um doce, vamos sim comer um pão caseiro que a nossa mãe, a avó faz, mas isso precisa constar nas exceções, né? A gente tem que ter uma alimentação
mais saudável em que sentido, então? O que eu vou comer, então? O que eu posso comer? Só uma ponderação, eu escutei uma palestra de uma naturalista uma vez, ela falando que 80% da nossa alimentação deveria ser crua. E daí eu fui pesquisar um pouco mais, e aí vai além. E deveremos incluir na nossa alimentação brotos de legumes, dessas vegetações, porque é ali que está a quantidade máxima de nutrientes e rico no que ela tem para oferecer. Exatamente. E é aí que vem uma frase, né, muito legal, por sinal, que é descasque mais e desembrulhe menos. O que isso quer dizer? Coma menos produtos industrializados e coma mais produtos naturais. Perfeito. A nossa natureza é perfeita. Então, se a gente tem que colocar tem alimento muito a oferecer, né? em grande quantidade no nosso dia a dia, são frutas. Frutas são deliciosas. Nossa. Frutas fazem muito bem para a saúde. Frutas devem constar no nosso dia a dia. O ideal é que a gente coma pelo menos 3 frutas diferentes no nosso dia, porque poucas pessoas fazem isso. Exatamente. Cada fruta tem as suas vitaminas, cada fruta vai oferecer pra gente, né, coisas boas para o nosso organismo, né, vitaminas que a gente precisa, então a gente tem que colocar as frutas no nosso dia a dia. Saladas cruas, né? Vegetais no geral, né, folhas e também vegetais que a gente cozinha, né, batata, cenoura, chuchu, brócolis, couve-flor, inhame, mandioca, tudo isso vem da natureza, tudo isso são alimentos incríveis que a gente poderia colocar no nosso dia a dia e que a gente às vezes não coloca e dá a opção para produtos industrializados. Para mim, que tem 2 crianças em casa, a Franciele usa sempre o hábito de no arroz cozinhar alguma coisa, ou um brócolis, ou uma cenoura, ou uma vagem, e daí absorve tudo no arroz e ainda come um pouco. Às vezes as crianças não querem, mas come um pouquinho, mas aí o arroz vai estar nutrido com os nutrientes que cozinhou junto. Isso aí, e você falou isso, me lembrou de uma coisa muito legal que aconteceu no consultório, que eu atendi um adolescente e a mãe dele estava junto, né? E eu dei parabéns para ela diversas vezes, porque assim, ela faz isso em toda a alimentação da família, assim, vou fazer uma sopa, colocava verdinhos na sopa, colocava folhas mesmo, couve, espinafre, no meio da sopa e todo mundo come. Sim. Cozinha um feijão, coloca uma beterraba no meio que ninguém nem vê, assim, e não só as Cenoura, crianças, o pai, lógico, a avó. uma delícia. Eu falei pra ela que isso é amar e cuidar. Você se dedicar para naquela comida que você está produzindo ali, uma comida rotineira, o arroz, feijão e a carne, tá rica, cheia de vitaminas e minerais, porque a mãe cuidou e colocou. E o gosto, a gente nem percebe, não né? percebe. E o uso da Exatamente. criatividade, você introduz o alimento saudável, colocando algo a mais, tirando só o E é a básico. preocupação mesmo com a saúde, né? Sim, Assim, exato. você colocar naquela coisa ali que você já tá comendo mais vitaminas do que você comeria sem. vitamina. Isso aí. Então, assim, é isso, né? É muito simples, a gente tem que tentar colocar na nossa rotina esses alimentos, né? Assim, e isso é uma dificuldade até minha, pessoal. É uma mudança de hábito não, constante, né, Nádia? A gente não se preocupa. Vem a questão da organização que nós já falamos aqui uma vez. Organizar a nossa vida até nisso. Deixa eu nutrir o meu corpo? Sim. Deixa eu colocar ali nos meus alimentos o que eu vou comer? Coisas boas que eu preciso, né? Nádia, vai muito também da hora que você vai no supermercado adquirir os alimentos, né? A mudança tem que ser também ali. Porque se você chega em casa para fazer, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E se você já tem essa mentalidade que na hora que você vai no supermercado, você precisa colocar mais fruta, mais legumes, mais verdura, eu acho que é o fundamental já para o início de uma mudança de hábito, né? Isso aí. Quando a gente vai no mercado, o ideal é a gente levar sempre uma lista, né? Eu vou organizar a minha semana, por exemplo, uma dica. No domingo, à tarde, eu vou tirar sempre uma horinha para eu organizar a minha semana e a semana da minha família. E dentro dessa organização o que vamos comer durante essa semana. É o E o que eu vou planejamento, cozinhar? Isso aí. Aí, quando eu colocar na minha lista o arroz, o feijão, a carne, eu coloco também temperos naturais, alho, cebola, que além de
possibilitar um gosto gostoso na comida, cara, alho e cebola são alimentos extremamente anti-inflamatórios, né? A gente veio aí da Covid, precisando de fortalecer a nossa imunidade, são alimentos que podem nos proporcionar isso. E é tão simples de usar, né? A comida fica gostosa. O alho é muito gostoso. Faz com que a gente não use esses temperos industrializados que não são interessantes para o nosso dia a dia, né? Que tem um excesso de sódio, de glutamato monossódico que não tem necessidade da gente colocar. E aí fica a dica para os nossos ouvintes, né? Sazon, quinó, aqueles caldos de carne, temperos muito industrializados não fazem bem para a saúde. Altamente mas a minha mãe, ela não sabe cozinhar sem quinó. Tenta! Vamos mudar a partir de hoje. O hábito, Vamos tentar colocar um tempero, uma cúrcuma, um tempero diferente para mudar um pouquinho o gosto. Hoje em dia, né, a gente tem tanta coisa disponível, variedade, né? Que dá para fazer assim de forma bem gostosa e sem colocar aquele monte de coisa industrializada na comida. Temos também, Bruno, que colocar no nosso dia a dia, nas nossas refeições, proteínas. As proteínas, elas causam bastante saciedade quando a gente come, né? Olha, vamos reparar, quando você faz um café da manhã, um pão francês com margarina ou manteiga e um copo de café. Faça esse teste. Daqui a 1h30, 2 horas, você vai estar com fome. Por quê? Porque aquele alimento ali vai ser absorvido muito rápido no nosso organismo. E aí, rapidinho, a gente vai estar com fome. Se você colocar um ovo no meio do pão, ou se você trocar esse pão por uma omelete, ou por uma crepioca, que é um pouquinho de tapioca com ovo, ou até mesmo por um ovo mexido puro, você vai ficar bastante tempo sem fome, porque o ovo é uma proteína, sem contar que eu gostaria de aproveitar esse momento para falar que é um alimento extremamente completo e que faz muito bem para a saúde. Então, se a gente colocar ovos na nossa rotina, nosso organismo só tem a ganhar. E a gente vai ficar saciado por muito mais tempo. Então, em todas as refeições, é interessante a gente estar colocando uma proteína, né? Que são ovos, carnes, leites, queijos, que vão estar gerando essa saciedade. E outra, as proteínas participam da reconstrução muscular. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade física, preciso de fazer essa reconstrução muscular, eu preciso colocar proteínas no meu dia a dia. Então, também são alimentos que a gente tem que colocar. Arroz, feijão, fibras, né, sementes, tudo isso são alimentos riquíssimos e que a natureza dá pra gente, que a gente tem que colocar no nosso dia a dia pra nossa vida ser mais saudável. Nádria, tem uma situação que a gente escuta falar, não sei se é verdade ou mito, que depois das 5, 6 horas você preferiria ou deveria introduzir alimentos mais leves. Como que é essa questão? Qual é o ideal para as últimas horas do dia, depois que você vai dormir, até para o seu organismo poder descansar? Assim, a gente fala isso devido ao nosso sono, né? Dormir bem é muito importante. Ter uma qualidade de sono, isso tá dentro da quantidade de horas que você vai dormir, se você vai dormir essas horas direto sem acordar, se você vai sonhar muito, se vai ser um sono relaxante ou perturbador, tudo isso faz parte. Então, algumas pessoas não conseguem dormir bem se elas se alimentam muito próximo do horário que elas vão dormir, né? Então, o ideal é você comer pelo menos 1h30 antes de dormir, tá? Assim, é lógico que um jantar mais leve vai te proporcionar isso, né? Muito melhor. Mas isso tem a ver com a rotina mesmo da pessoa. Se eu gosto mais de comer uma coisa mais levinha, por exemplo, Nádria, eu não gosto de jantar arroz, feijão, prefiro jantar uma coisa mais leve mesmo. Mas é uma coisa que faz parte de mim. Tem gente que gosta de comer arroz e feijão e carne igual almoçou, né? Os mesmos alimentos, também tá tudo bem. Desde que assim, não seja aquele prato de comida e você vai dormir logo em seguida. Perfeito. 8h44, Nádria, a gente vai chegando ao final de mais um programa. Suas considerações finais do programa, encerrando, né, a série de emagrecimentos, e que as pessoas possam ter a questão da organização e mudança de hábito, que é o principal, né? Escolher os mais saudáveis. Exatamente. 15 minutos passa tão depressa, né? O emagrecimento e a alimentação saudável tem inúmeras coisas pra gente falar. Vou até colocar o que faltou, né? O que a gente não conseguiu falar sobre emagrecimento, vou preparar um post pra gente colocar pros nossos ouvintes, pra eles acompanharem lá no Instagram. E agradecer.
né, assim, agradecer a oportunidade, agradecer o espaço e vamos lá falar sobre saúde. Semana que vem, dia do nutricionista? Na quarta-feira, dia 31 de agosto, é dia do nutricionista e nós vamos aproveitar esse espaço para fazer uma homenagem a todas as nutricionistas da nossa cidade. Muito legal. Nádria, muito obrigada. Alimentação e saúde na Rádio Cidade, toda quarta-feira, 8h30 da manhã. A você que nos acompanhou pela live, muito obrigado. Compartilha essa live, estará também disponível no Facebook, no nosso site da Rádio Cidade Marilândia.com.br e também no canal do YouTube. Tá na cidade? Tá sempre bom demais. 8h45, vamos seguindo no Bom Dia Cidade.